Então vamos. Então vamos. Frequentemente eu encontro pessoas na rua que me perguntam, sempre com muito carinho, como é que eu comecei a minha carreira de jornalista, de radialista e tudo mais. E eu comecei a minha carreira profissional muito jovem ainda, eu tinha 20 anos de idade, tinha dado baixa do Exército e tinha preparado para mim um concurso no banco, no Benge, que era o Banco do Estado da época, e um teste numa emissora de rádio, que era a Rádio Educacional e Cultural de Uberlândia. Eu tinha 2 irmãos que trabalhavam no Benge na época, então a torcida da família toda era para que eu virasse bancário. Então, um detalhe é que eu sempre gostei de rádio, eu sempre gostei de comunicação, eu sempre tive muita facilidade com leitura, eu sempre li muito bem. É só um detalhezinho aqui para contextualizar também um pouco a nossa história. No 3º ano primário, eu fiz o primário no Bueno Brandão, na Escola Estadual Bueno Brandão, e eu fui premiado uma caneta Rotary, que foi dada pelo Rotary Club, como prêmio de melhor leitura e melhor redação do 3º ano primário daquele ano. Bom, eu tinha muita facilidade para leitura, para essa coisa de falar, não de falar muito em público, mas gostava de ler, de ler livros, histórias, essa coisa toda. Isso me ajudou muito na minha profissão. Bom, aí eu comecei no rádio, o banco ficou para um 2º, 3º e 4º plano na minha vida. Minha mãe não gostou muito da história na época, porque ela queria que eu seguisse a carreira dos meus irmãos, que banco na época era um bom emprego, e achava que aquela coisa de rádio era aventura, era coisa para moleque, bobagem, para farra, né? Mas não era bem assim, a gente sabia que não era bem assim. Aí eu comecei nessa rádio educacional, a rádio educacional ficava ali na Machado de Assis, perto da Rio Branco, era uma rádio de grupo espírita daqui de Uberlândia. Logo depois eu fui para a Rádio Bela Vista, que ficava ali na Tenente Virmontes com Afonso Pena. A TV Triângulo surgiu nessa época, isso foi em 68, por aí, 67. E eu já fui para a televisão nesse ano. Aí logo eu também, concomitantemente com a televisão, eu fui para a Educadora, e na Educadora foi um aprendizado tremendo, com grandes profissionais. O Paulo Henrique Petri, que foi meu gerente lá, meu professor de uma geração de profissionais de rádio aqui em Uberlândia. E também depois fomos para a Rádio Cultura. O Dr. Edson comprou também, logo, a Rádio Cultura. E foi aquela leva de profissionais para a Rádio Cultura. E ficamos lá. Eu na rádio e na TV. E a gente aprendia fazendo na televisão. Eu tive um professor, vamos dizer assim, a pessoa que me incentivou na televisão, que foi o Dantas Ruas. Eu me lembro até hoje, eu voltando lá na Rádio Educacional, o Dantas foi lá fazer uma visita e ele me ouviu falando lá no estúdio da rádio, me chamou depois, falou: menino, você não vai mexer com disc jockey, mexer com esporte, com nada não. Você vai ser locutor noticiarista. A sua voz foi feita para isso. E seu timbre de voz, o seu tipo físico, não sei o quê, para mim, fez a cabeça. E eu acreditei nele e enveredei pelo caminho do jornalismo, né? E fiquei nessa luta, nesse aprendizado eterno. Aí a televisão logo mudou para o Umuarama. Isso foi em 70, logo depois da Copa de 70, a TV Triângulo transferiu suas instalações lá para o Umuarama, onde está até hoje. E eu fiquei lá quase 30 anos. E lá eu tive muitas histórias, eu participei de dezenas, centenas de reportagens, participei como repórter, como editor, como pauteiro na época, né, que é o produtor hoje, e apresentador e diretor de jornalismo lá uma leva de tempo.
E essas histórias eu estou preparando, separando com muito cuidado, com muito carinho, para levar até vocês. São histórias que fazem parte, fizeram parte da história de Uberlândia, de toda essa região aqui. E eu espero contar com vocês nos nossos próximos encontros aqui, onde eu vou estar contando histórias do jornalismo, histórias que eu participei como jornalista aqui em nossa região.